Glória a Deus. Irmãos, hoje o sermão não vai ser um versículo só ou uma passagem só. Amém? São vários versículos que eu vou estar lendo com vocês durante esse sermão. Eu não gosto nem de falar sermão, porque sermão é uma palavra pesada, né? Mas aí fica com... não gosto de sermão. Tem gente que fala assim, não gosto de sermão. Então, a igreja católica é um ministro, né? Amém. É um ministro. A igreja católica é um ministro. Então, hoje vai ser meio diferente. Hoje não vai ser um sermão, vai ser uma coisa que eu quero contar para vocês. Só uma coisa que eu quero dividir com vocês, que eu descobri. Assim, Deus me mostrou, eu falei assim, poxa Senhor, eu não sabia disso. Eu achei tão interessante que eu falei assim, não, eu tenho que passar isso para a igreja. E eu não vou passar em forma de estudo, né? Não vou passar em forma de estudo, vou passar no domingo, no meu dia de culto de evangelismo. Hoje é o nosso culto de evangelismo, o dia que eu escolhi, no começo do ano, junto com a diretoria, para poder estar fazendo o culto de evangelismo. As pessoas que eu convidei não estão aqui hoje, mas está aqui as pessoas que Deus quis que estivessem. Amém? Vamos lá. Todos aqui sabem que uma das características de Deus, que uma das qualidades que definem a personalidade de Deus é a sua onisciência, certo? Ou seja, ele é onisciente. O conhecimento de Deus é chamado de onisciência, que significa que o seu saber é universal, abrangendo todas as coisas, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Mas você sabia que há algumas coisas que Deus não conhece? Ele me mostrou 4 coisas que Deus não conhece. E eu provo na Bíblia que ele não conhece. Amém? Vamos lá. Nós vamos ver primeiro no livro de Salmos, se vocês quiserem acompanhar. Livro de Salmos, Salmos de número 5, do versículo 4 até o versículo 6. Ele sabe de tudo, mas tem 4 coisas que ele não conhece. Não. Tem 4 coisas que ele não conhece. Salmo 5, versículos do 4 até o 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Pois é. Aí a primeira coisa que Deus não conhece. Deus não conhece um pecado que Ele não odeia. Ele odeia todos os pecados. Ele odeia todos os pecados. Não existe um pecado que Ele não odeia. Então Ele não conhece um pecado que Ele não odeia. Pois é. No Salmo 45:7, que é mais uma prova disso, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mais um? Pastor disse que tem que ter 3 para provar? Vamos lá, Provérbios 6, do 16 ao 19. Quem achar pode ler. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que sua alma... Provérbios capítulo 6. É velho? O segundo é depois dos Salmos. Pode continuar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos
Pronto, foi tudo. Não, falou. Irmão, Salmos. Não é sábado. Não, o senhor está indo para antes de Salmos. Ah, tá certo. Muito obrigado. Ele foi já pegando. Eu passei por aqui, assim. É o versículo, capítulo. Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Pode ler? A Tamires já leu. Ah, já leu? Então, Deus não conhece nenhum pecado que Ele não odeia. Então, Deus odeia mesmo os pequenos pecados, aqueles que a gente acha que são triviais. Zacarias 8, 17. É Velho Testamento também. Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Só o 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame um juramento falso. Eu aborreço a todas essas coisas, diz o Senhor. Viu? Nem pense. Só de pensar o mal você já está pecando. Aí vem uma questão. Deus não conhece um pecado que Ele não odeia. Então, que atitude nós vamos ter para com o pecado? Salmo 119, versículo 104 e o 128. Salmo 119, versículo 104 e versículo 128. Capítulo 119. 19. E versículo 104 e 128. 4. Pode ler? Pode. 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. 128. Porque tenho tudo como quero todos os teus preceitos, odeio toda vereda errada. Amém. É assim. Se Deus odeia todos os pecados, então o que eu vou fazer? Vou aprender os preceitos de Deus, ou seja, vou aprender a palavra de Deus, a Bíblia, vou entender as coisas que Deus não quer e vou fazer o que Deus quer. Tudo aquilo que aborrece Ele, eu deixo de lado. Outro salmo, Salmo 101, versículo 3. E Provérbios 8, 13. 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se lhe pegará. Amém. É isso aí, ó. Não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Para que eu vou ficar olhando uma coisa que Deus não gosta? Para aborrecer a Deus? O que as pessoas fazem de ruim, a gente fica aborrecido com essas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em nós. Se Ele aborrece aquilo, a gente fica aborrecido com aquilo. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É isso aí.
gente que teme o Senhor faz isso, aborrece o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e aquela boca que só fala coisa que não deve falar. Então, a partir do momento que o Espírito Santo está na gente, a gente passa a aborrecer todas essas coisas, porque o Espírito Santo já está na gente. Não conseguimos falar palavrão, o ouvido dói quando ouve algumas coisas, e mesmo de ver pessoas que costumam fazer essas coisas já nos aborrece. Aí falamos da primeira coisa que Deus não conhece. Qual é? Isso aí, o pecado que Ele não odeia. A segunda coisa que Deus não conhece, Deus não conhece um pecador que Ele não ame. Tão intensamente quanto Deus odeia o pecado, é da mesma intensidade o amor que Ele tem pelo pecador. A mesma intensidade. Quer ver? Tamires, Ezequiel 33:11, irmão Zé Pereira, João 3:16, Novo Testamento. Ezequiel 16, 11. pode ler? Pode ler. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Pois é. Deus não tem prazer na morte do perverso. O que Ele quer é que ele se converta do seu mau caminho. Achou, irmão? Pode ler, por favor. João 3:16. Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amor por todos. Mesma intensidade que Ele ama a pessoa, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado, ou vice-versa. Deus quer que todos aqueles que se afastaram do seu caminho voltem e sejam salvos. Olha só, irmão José Pereira, veio para mim 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, Novo Testamento. É novo. Tamires, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e o Wellington, versículo 15. Pode ver? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Pode ler? Pode ler. Atos, capítulo 1, versículo 1. Não, 1 Timóteo, capítulo 2, 2, versículo 3 e 4. 3, 4. 3 e 4. Sim. Dou graça a Deus até desde os meus antepassados, sirvo como uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. 4, né? Não. É o 3 e 4. Mas tá, não é essa não, irmão. Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 2. Não, querida, É o aqui. primeiro aqui. Ah, tá. Aqui, primeiro aqui. Ah, bom. Ah, 1, 2, 3 e 4, né? Isso. a primeira, ah, tá. Primeiro, né? O texto fala? É. Porque isso é bom e agradável diante de
Deus está fazendo os dias se prolongarem para que mais pessoas sejam salvas. Esse é o grande amor de Deus. Eu vou ler um texto que está em Lucas capítulo 15, para estar retratando o amor de Deus. Lucas 15. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E também, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de se chamar o seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa o melhor vestido, e veste-o, e põe-o anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Isso é o retrato do amor de Deus pelo pecador. Então, não há um pecador que ele não ame. A terceira. Essa aqui vocês já ouviram, mas não se ligaram. Até agora nós vimos que Deus não conhece um pecado que ele não odeie e um pecador que ele não ame. Agora, Deus não conhece nenhum método além do Evangelho que pode salvar. Amém? O Evangelho é o meio de salvação de Deus para toda a humanidade. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo quis dizer aqui, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, também dos crentes e também dos não crentes, ou daqueles que são descendência de Abraão direta e daqueles que não são, como nós, não somos diretamente de Abraão. É por meio desse Evangelho que Deus oferece a salvação dos pecados e um relacionamento com Ele na igreja. Tamires, Efésios, capítulo 1. Do 3 até o 10, irmãos Pereira, Efésios, capítulo 1. Isso, é no novo. Efésios, capítulo 1, o senhor vai ler do 20 até o 23. Efésios capítulo 1, do 3 ao 10 e do 20 ao 23. O 20 a 23. Capítulo 20. Também você pode ler do 3. Vamos dividir com o Érico aí. Tá bom. Reveza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu
Evangelho que Deus oferece a salvação dos pecados, relacionamento com Ele na igreja. Esse é o método de salvação, o sistema do Evangelho que devemos permanecer fiéis, não nos afastar e não alterar nem modificar. Que muitos por aí modificam para poder arrebanhar peixinhos de aquários alheios. Vamos lá. Até agora, provei que Deus não conhece nenhum pecado que Ele não odeie, que Deus não conhece nenhum pecador que Ele não ame, e que Deus não conhece nenhum método, além do Evangelho, que possa salvar. A quarta e última dessa noite, Deus não conhece nenhum momento melhor do que agora para você se apresentar ao Evangelho. Amém? Não há momento melhor do que hoje. Deus prometeu apenas uma oportunidade para a salvação. Hoje. Todo dia é hoje, não é? Não. Só há uma oportunidade para a salvação. Hoje, no presente. E é por isso que ele tem esse nome, porque é um presente todo dia. Todo dia nós ganhamos esse presente de Deus. Por isso que o hoje tem esse nome. 2 Coríntios. Deus fez o mundo servido, certo? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque ele diz, eu te vi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Tiago 4,14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Por que eu vou deixar para amanhã a minha salvação se eu posso conquistar ela hoje? Os cristãos não devem ficar complacentes com sua salvação. Temos de trabalhar e ser fiéis hoje. Romanos, capítulo 13. O Wellington e Tamires vão fazer a leitura do 11 até o 14. Irmão Zé Pereira, João, capítulo 9. O Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 9, versículo 4. Versículo 4. Sim. Tamires e Wellington pode começar a Primeiro ler. João, segundo. Não, Evangelho. Evangelho de João. E fazer isso, conhecendo o tempo, já era de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não glutonorias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Devemos nos apartar de todas essas coisas hoje. A cada dia. Cada dia, desde a hora que você aceitou Jesus, desde a hora que você levantou a sua mão, desde a hora que você foi levantado das águas, está mais perto o dia do Senhor. Está mais perto a sua hora da salvação. Temos que continuar trabalhando e sendo fiéis para que a nossa salvação não se perca. João capítulo 9, versículo 4. Ele pode até o. Só 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém.
Isso são as palavras de Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava falando escatologicamente, certo? Ele estava trabalhando e falando para a gente trabalhar enquanto nós podemos. É o dia de hoje. Amém? Provei 4 coisas que Deus não conhece? Amém. Glória a Deus por isso. Então, se você é um pecador, precisa saber que Deus odeia o pecado, mas te ama. Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Hoje, agora, é o momento para a gente responder ao plano do Evangelho da Redenção. Por que não ouvir o que Ananias disse a Saulo? Alguém lembra o que Ananias disse a Saulo? Quando Saulo estava lá com os olhos cheios de escamas, o que Ananias disse para ele? Alguém lembra? Ele disse assim, olha só, agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nós já fizemos isso. O que nós precisamos, nós cristãos, é conservar a nossa salvação. Todo dia devemos lembrar que não há um pecado que Deus não odeie, que não há um pecador que Ele não ame, que não há nenhum método de salvação além do Evangelho, que Deus não conhece nenhum método de salvação além do Evangelho, e que não há nenhum momento melhor do que agora para você se apresentar ao Evangelho. Então, vamos fazer isso, falar do amor de Deus hoje, viver o amor de Deus hoje. Amém?